Ouvimos agora o diretor de investimentos, senhor René Sada. Fala novamente Leandro, mediador. Antes de darmos prosseguimento à apresentação, com o diretor Marcel Barros, falando sobre seguridade, em nome da diretoria, gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso de 15 minutos que tivemos para iniciar essa apresentação. Agradecemos a espera daqueles que permanecem conectados, ouvindo as explicações e a prestação de resultados e assistindo aos slides da apresentação. Prosseguindo agora, iremos passar a palavra para o diretor Marcel Barros, de Seguridade. Boa tarde a todos os companheiros e as companheiras que estão participando dessa transmissão via web. Nós vamos agora falar um pouco do setor de seguridade, como estão os nossos benefícios, os nossos associados e o que nós temos de prestação de contas do ano de 2012. Sempre lembrando, como já foi dito aqui, que a área de seguridade, o pagamento de benefícios aos nossos associados é o objetivo principal da Previ. Então nós existimos para pagar benefícios aos nossos associados e associadas. Então nós temos aqui no slide de número 30 um perfil dos nossos associados e associadas. Temos hoje no plano 1 65.784 aposentados que já recebem seus benefícios e 19.555 que recebem benefícios a título de pensão. Esse topo amarelo no quadro à nossa esquerda. E temos ainda 28.826 colegas que são associados ao plano 1 que ainda estão na ativa. Lembrando que desses 28.800, mais da metade, já cerca de 15 mil, pode requerer o seu benefício. Já tem todos os requisitos para se aposentarem. O plano Previ Futuro, como já foi dito também, é um plano em processo de formação. Do ponto de vista previdenciário, ainda é um plano bastante novo, vai completar 15 anos agora, e tem 70.662 colegas que estão na ativa, e temos aí uma pequena quantidade que já está em benefício, 157 colegas, e temos quase 389 que já são pensionistas. É importante a gente lembrar que não se tratam de simples associados. Nós estamos falando de 200 mil famílias, cerca de 200 mil famílias que dependem ou têm a expectativa de ter um benefício por parte da Previ. Por isso é importante a gente dizer o tempo todo que nós temos como principal objetivo pagar os benefícios a esses associados e associadas. No nosso slide seguinte, o de número 31, de 31, desculpe, nós estamos apresentando como tem sido o pagamento desses benefícios ao longo dos anos, desde 2007. Então a gente pode ver aí, na última coluna do lado direito, que no ano de 2012 foram pagos 8 bilhões e 400 milhões a títulos de benefícios mais o BET, sendo 7 bilhões em benefícios regulares e 1 bilhão e 400 milhões a título de BET aos nossos associados e associados. Existe uma diferença em relação ao ano de 2011, no que diz respeito ao BET, porque é bom lembrar que no ano de 2011 nós pagamos o acumulado do ano de 2010 e 2011. Passando então agora para o slide de número 32, é importante a gente saber de onde vêm os recursos para o pagamento dos benefícios. Então essa grande parte da pizza, essa parte em azul, demonstra que quase 51%, 50,8% daqueles 7 bilhões de benefícios regulares que nós pagamos, tem origem os recursos em dividendos e juros sobre capitais próprios. E 7,5% da receita com imóveis. Então aqui lembrando que nós temos na Previ, as diretorias são divididas de forma a administrar todas as partes. Então a nossa diretoria de participação, ela cuida exatamente das empresas participadas, de onde advém boa parte desses dividendos,
imóveis de aluguel, principalmente shoppings e grandes centros empresariais. Então, daqui a gente pode ver na tela seguinte, na tela de número 32, aí onde a gente faz esse achuriado, que 58,3% dos recursos para pagamento de benefícios vem de receita com aluguel e dividendos e juros sobre capital próprio. Portanto, a gente tem uma parcela aí de menos de 42% que vem da renda fixa ou de renda variável. Na próxima tela, a gente tem como é que vai ser o pagamento de benefícios ao longo do tempo. Então, a gente ouve muito as pessoas perguntando, vai sobrar dinheiro, até quando que vai os recursos do plano 1. Então, aqui é importante a gente verificar que o pico de pagamento de benefícios vai se dar após o ano de 2020. Então, nós ainda temos um crescente de pagamento de benefícios. Então, a gente vai ver sempre que a reserva matemática tem aumentado. A reserva matemática, ela diz respeito exatamente àquilo que a gente tem de compromissos futuros com os nossos associados e associadas. Então, ele ainda é crescente. Teremos esse pico, como a gente pode ver pela linha amarela, por volta de 2020, e aí então vai decrescendo até por volta do ano de 2080, que é quando então a gente espera pagar o último associado e associada. No próximo slide, o de número 34, a gente apresenta aqui como é que estão esses benefícios que nós estamos pagando hoje. Então a gente pode ver pela coluna da esquerda, essa coluna maior, o valor médio que nós pagamos de benefícios hoje na Previ. Então esse valor está em 6.843. Lembrando que esse é um benefício valor médio. Enquanto que o sistema, os demais fundos de pensão que operam no Brasil, pagam em média R$ 3.700 de benefício. Então um valor bem inferior àquele que nós pagamos. E aqueles que estão no nosso sistema do Prisma, que é o nosso convênio com o INSS, recebem, em média, R$ 2.144 de benefício do INSS. Lembrando aqui, é importante lembrar sempre que nós temos esse convênio com o INSS, o Prisma. Através dele, a gente tem a vantagem de receber sempre antecipadamente, no dia 20, o nosso benefício, além de ele comprar para efeito de margem consignável, para empréstimo simples ou financiamento imobiliário. Então, aqueles que desejarem podem incluir o seu benefício do INSS no convênio Prisma, e isso facilita a vida na sua relação com a Previ. Aqui também é importante a gente demonstrar que nessa média de 6.843, 40% recebem acima disso. Então, média, a gente, logicamente, está falando de um valor em que muitas pessoas, e aí no caso aqui 40%, 40,5%, recebem valor superior a essa média. Então, temos valores maiores que esse que os nossos associados estão recebendo. Agora, na nossa tela de número 35, nós vamos falar um pouco do Previ Futuro. O Previ Futuro, que foi criado em 1998, para aqueles que tomaram posse após essa data, e nós temos aqui o índice de adesão. Aqueles funcionários que vão entrando novos, o índice de novas adesões é essa linha amarela. Então, hoje, para aqueles que estão entrando no banco, 92,6% estão aderindo já na entrada. E com isso nós temos um bom índice de adesão hoje, de 93,4%. Foi feito um trabalho ao longo do tempo, em parceria com as IGEPs de todo o Brasil, para que já na posse houvesse uma adesão. E com isso nós tivemos um crescimento da afiliação, como nós podemos ver a evolução ali de 2003, era cerca de 71%, para 93% agora. Então isso é bom ressaltar mais uma vez, um excelente trabalho de parceria da Previ com as gerências de pessoal de todo o Brasil. Na próxima tela, a de número 36, nós estamos demonstrando a importância de uma comparação de quanto o Previ Futuro é um bom plano. Então nós fizemos aqui uma simulação
de uma pessoa que pagasse R$100 por mês por um prazo de 30 anos. E não consideramos a rentabilidade zero, nos 2 planos, e nos 3 planos considerados, mais o Previ Futuro. Então, ao final de 30 anos, alguém que tivesse filiado ao Previ Futuro teria um patrimônio de 33.641. Nos demais planos, esse valor seria inferior, sendo que no plano C seria um pouco maior, 31.500, quase 31.600, no plano A 31.200 e no plano B 27.800. Ou seja, a Previ consegue ter uma boa rentabilidade, tendo em vista a sua taxa atuarial, a sua taxa de carregamento, a taxa de administração, em relação a outros planos que nós temos no mercado. Lembrando que aqui está com rentabilidade zero. A rentabilidade da Previ, considerado as suas aplicações, tem se mostrado superior no que diz respeito ao plano Previ Futuro. E isso é agregado às cotas. Ressaltando que no Previ Futuro, diferentemente do plano 1, não existe discussão de superávit. Então, toda e qualquer rentabilidade que é conseguida na administração dos recursos no plano Previ Futuro é agregado à cota e, portanto, passa a compor o patrimônio do associado e da associada. No próximo slide, de número 37, nós vamos falar de um outro produto que é administrado pela Previ, a CAPEC, a nossa carteira de pecúlios, que é a origem da Previ. Então, foi pagando pecúlio às viúvas que originou-se há mais de 100 anos a Previ. E aqui nós temos uma realidade que nós estamos mudando agora. Temos no alto dessa tabela uma tarja preta, a linha preta, o índice de adesão do pessoal do plano 1. Então ele se mantém ali na faixa de 94%. A faixa cinza, que chega ali a 23,8%, é o índice de adesão de filiação hoje do plano Previ Futuro. E nós tivemos um crescimento bastante significativo, que é essa linha amarela, de novas adesões ao plano CAPEC pelos filiados do Previ Futuro. O que aconteceu? Ao longo do tempo, a gente viu que o pessoal do Previ Futuro não vinha aderindo à CAPEC. Então foi feita uma campanha, novamente aqui em conjunto com a GEPS, e nós tivemos aí um significativo aumento do índice de adesão do pessoal do Previ Futuro à CAPEC. E isso dá perenidade a esse plano, uma vez que ele funciona em regime de caixa. Temos aqui então que, ao fazer essa campanha, nós temos aqui que o pessoal, no total, temos cerca de 24% do pessoal do Previ Futuro filiado à CAPEC, o que dá perenidade, como já disse, a esse plano. Aqui nós estamos fazendo uma comparação com 3 outros concorrentes sobre quanto o CAPEC, o nosso pecúlio, ele é melhor que outros que nós temos no mercado. Então a gente vê aqui as faixas na coluna à esquerda, de 34 até acima de 65 anos, e os valores da CAPEC, considerando um benefício de R$141 mil, que é o valor que nós temos hoje. E o dos demais planos, atentando que especialmente na faixa etária, a partir de 51 anos, 51 a 65, os concorrentes B e C têm uma mudança determinante. O benefício lá passa a ser de 70 mil e depois dos 56 anos passa a ser de 50 mil reais. Então, por essa razão, os concorrentes B e C têm valores menores nas faixas superiores a 51 anos. E nenhum deles tem para idade acima de 65 anos, o que é outro grande diferencial da CAPEC. Então, isso mostra bastante competitivo quando a gente faz a comparação com os demais concorrentes que nós temos no mercado hoje. Aqui nós vamos falar então de um outro produto na tela de número 39. Então nós estamos falando aqui das operações com os associados e associadas. Então hoje nós temos cerca de 5 bilhões e 700 milhões de reais distribuídos em operações com participantes, mais de 100 mil operações.
Na coluna da esquerda, essa coluna verde, a gente mostra que nós temos 1.448 bilhões em financiamento imobiliários, num total de 24.500 contratos. Essa coluna maior, azul, financiamento imobiliário, a quantidade de contratos de valores 1.500 contratos simples. Essa coluna maior, azul, mostra a quantidade individual prevista, chamado de PIP, e dela depende quanto vai ser o adicional de contribuição, que pode variar de 1 até 10% com contrapartida do banco. Então isso é importante. E existe a contribuição 2C, que é a contribuição esporádica, individual, que não tem contrapartida do banco, mas é importante de se fazer quando tem um 13º salário, quando recebe a PLR, ou quando tem algum dinheiro extra, é sempre bom colocar, porque isso vai melhorar o benefício. E temos a preservação do salário de participação. Quando por alguma razão diminui o salário do associado ou da associada, pode-se fazer essa preservação, e nesse programa de educação previdenciária é explicitado como isso é feito, como fica o custeio disso e como é que vai ser a consequência disso lá no futuro. Ainda na parte de educação previdenciária, é importante a gente lembrar que, como dito no início da apresentação da área de seguridade, nós temos cerca de 28 mil associados que ainda estão na ativa no Plano 1. Desses, mais da metade já reúne as condições para requerer o seu benefício. E a tomada de decisão sobre o momento de aposentar, sobre quais as consequências, é sempre muito importante e, às vezes, com certa dificuldade. Então, por isso, foi criado na Previ a assessoria previdenciária. Então, são trabalhadores e trabalhadoras, funcionários do Banco do Brasil também, que estudam todas as situações, estudam a situação individual de cada pessoa que nos liga aqui ou que faz a solicitação do agendamento pelo Fale Conosco no site da Previ. Então, recebe toda uma gama de informações que orienta, né, como é que serão os cálculos, como será o benefício, né, o que é necessário para planejar a sua aposentadoria, tanto aqui na Previ como na Previdência oficial. Então, a pessoa liga no nosso 0800, né, ou então pelo Fale Conosco no site, e aí então vai ser determinada um horário, vai receber uma planilha, e com isso nós atendemos no ano passado mais de 3 mil colegas do Plano 1, e já começamos a atender alguns do Previ Futuro, que a partir de junho desse ano já teremos alguns que reunirão as condições para se aposentar também pelo Previ Futuro. Na próxima tela, a de número 42, nós vamos falar de um outro benefício que muitas vezes a gente nem consegue identificar como se fosse um benefício, mas é. Então, no ano de 2012, nossos colegas, em mais de 60 mil transações, oferiram... Bem, colegas, até aqui foi onde eu pude gravar. Depois caiu o sinal, eu tentei, fui ao site, o site não saiu do ar. O sinal, acho que acontece isso, mas até aqui foi muito bom tudo que a gente ouviu. As coisas nada é perfeito, né? A gente já está conseguindo até um bom feito aqui. Muito obrigada. Eu sou Leopoldina Corrêa.